bem com você? Eu sou Fabi Sucigan, sou taróloga e hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre o sagrado feminino. O que é esse tema que tá tão em alta e como ele pode te ajudar no dia a dia a recuperar sua autoestima, sua autoconfiança e o seu poder pessoal. Uau, bacana, né? Mas vamos começar voltando um pouquinho na história pra gente conseguir identificar quando foi que a gente perdeu esse poder pessoal. Quando foi que a gente fugiu da nossa essência enquanto mulher e começou a atender às necessidades e às expectativas dos outros. Falando de história, a gente sabe que a mulher foi muito massacrada por conta da política, das religiões. Ela foi induzida e conduzida violentamente a deixar de lado a sua intuição. Não vou entrar aqui no mérito de falar das antigas bruxas, das curandeiras, do quanto a mulher se conectava com a lua, com a mãe terra e o quanto isso era visto como uma coisa ruim. Na verdade, simplesmente porque as pessoas não sabiam lidar com tanto poder. O poder da mulher é uma coisa extremamente assustadora para a sociedade em geral. Para algumas mulheres e principalmente para os homens. Então, o que aconteceu? Um movimento religioso, social e patriarcal de banir todo esse poder da humanidade. Então a mulher ela aprendeu a se calar. Eu costumo falar que ela trancou a mulher selvagem no calabouço e ela perdeu a sua essência. Então ela deixou de lado a intuição, ela começou a tomar hormônios para não menstruar mais e não ter que viver os ciclos da menstruação porque eles atrapalhavam no trabalho, socialmente. A mulher começou a parar de se conectar com as fases da lua, com as estações, com a mãe terra, para entrar num mundo de trabalho, para entrar num mundo extremamente do masculino, que é a ação, a realização. Isso tem um lado sensacional, a gente conquistou muitas coisas com isso, mas no meu trabalho eu posso te dizer que a maioria das minhas clientes são mulheres e as mulheres estão muito adoecidas, tanto fisicamente, como emocionalmente, como nas relações e sentimentos. O que acontece é que quando a gente abre mão desse poder, de toda essa força interna que a gente tem, de toda essa conexão fantástica que a gente tem com a grande mãe, inclusive isso foi uma das coisas que a sociedade fez muito, o culto à grande mãe ele foi banido ao longo dos anos, então você enfraquece esse feminino. Só que esse feminino ele precisa estar forte, esse feminino dá vida. Esse feminino cria, esse feminino cura, ele intui o que vai acontecer e de alguma forma ele vai adequando às necessidades da mulher e das pessoas em geral. Então quando a gente tira esse poder, a gente começa a viver numa sociedade doente. Vamos um dia falar sobre sagrado masculino, não é hoje. É importantíssimo olharmos para isso com carinho, acolher o masculino, cuidar do masculino. Nós, enquanto mulheres, também temos feminino e masculino interno, que também precisa estar equilibrado. Mas para a gente não fugir muito do tema, eu vou focar no feminino hoje. Eu vou focar agora um pouco, entrar mais nesse assunto da menstruação. Peço que se você mulher que está assistindo esse vídeo, ou você homem, eu não tenho menstruação, eu retirei o útero, esse assunto é para mulher. Não, fique nesse vídeo até o final. O nosso intuito aqui é mostrar para vocês essas fases, porque energeticamente falando, elas também estão atuando no campo feminino, não só na menstruação em si. Mas vamos entrar nesse assunto mais a fundo da menstruação, que vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou falando. A menstruação ela é composta por 4 fases, que estão ligadas com alguns arquétipos e com as 4 fases da lua e com as 4 estações. Eu vou focar aqui em alguns exemplos de cada fase, para a gente também otimizar um pouco o nosso tempo. A primeira fase, a mais temida talvez aí pela sociedade, é a TPM, Quando a mulher está de TPM, a mulher ela fica ensandecida, fica louca, as pessoas consideram ela uma insana, e aí ela também acaba se recolhendo e saindo do cenário, porque ela fica com medo do que ela é capaz de fazer nesse período, e muito desse processo é simplesmente porque a mulher não está entendendo o que está acontecendo com ela, Caramba, de onde vem tanta emoção, tanto sentimento? A fase da TPM na mulher, ela nada mais é do que o arquétipo da feiticeira. Vou usar aqui como exemplo a deusa Lilith, que é uma deusa extremamente poderosa,
E ela traz essa energia de o que eu não quero mais na minha vida. Chega, o momento do basta, parou aqui. Daqui pra frente isso eu não aceito mais, isso não está me fazendo bem. Como a gente foi, ao longo dos anos, como eu falei, massacrando esse lado, a gente não aprendeu a lidar com essas emoções. Ninguém ensinou a mulher, olha, agora que você menstrua, você vai ter a TPM, você lide assim com a sua TPM. As pessoas falam muito do básico, come um chocolate, não arruma briga, você vai estar mais sensível. Mas a TPM ela é um período extremamente importante para a mulher, para que ela possa sim se posicionar. É o momento em que ela consegue olhar para a vida dela e falar assim, nossa, agora eu sei o que não está cabendo mais em mim. Né? É um processo doloroso, é um processo difícil, é um processo que acontece todo mês e que quando a gente aprende a usar o lado bom, a força desse processo, a gente talvez já não fique mais tão deprimida ou tão agressiva, porque a gente entende o que está acontecendo. Nossa, é o momento de eu definir o que eu quero manter na minha vida e o que eu não quero, né? Esse período da menstruação é um período em que a sexualidade da mulher também está mais agressiva. Ela está mais preocupada com o seu prazer pessoal do que em dar prazer. Ela está mais sensual, então o modo como ela se veste é um modo mais buscando essa sensualidade, colocar para fora essa libido. Ela tem bastante desejo e quando ela começa a reprimir essa força de colocar limites, aí sim ela adoece, né? Quando a gente, falando em um pouco de limites, essa coisa da TPM, assim, tem uma diferença entre impor o que a gente quer para as pessoas e se colocar. Quando a gente impõe, a gente acaba gerando conflito, vem uma comunicação mais violenta mesmo e às vezes a coisa não funciona. Quando a gente aprende a se colocar, as pessoas respeitam a gente. E esse se colocar muitas vezes é simplesmente energético, né? A forma como você fala, a forma como você se posiciona, a forma como você se respeita, faz com que os outros te respeitem também. Então, falando de TPM é isso. É o arquétipo da feiticeira, é aquele arquétipo de uma deusa Lilith, de uma deusa mais poderosa, que ela começa a olhar para a vida dela e fala, nossa, aqui está no meu limite, esse limite eu não vou ultrapassar mais. Isso é sensacional, né? Se a gente sabe fazer isso de uma forma saudável, as nossas relações com a vida, com a gente mesma e com as pessoas fica muito melhor. Então, ao invés de temer a TPM, de boicotar a TPM, que tal se a gente olhar para ela como um período de aprendizado, né? E realmente um período de entender o que eu quero e o que eu não quero mais na minha vida, quais ciclos eu preciso encerrar, né? E quando a gente entra no período da menstruação, a gente entra nesse período do luto desses encerramentos, né? A gente entra num período que agora o arquétipo já é uma deusa anciã, é uma deusa mais sábia. Eu trouxe aqui Baba Yaga, né? Que é uma deusa extremamente poderosa e que detém muita sabedoria sobre o feminino e sobre a humanidade em geral, quem puder pesquisar mais. E o que é essa energia da anciã? É o luto de fato, né? A menstruação é o ciclo de morte, vida, morte e vida, que a mulher passa todo mês. Então agora é a hora de deixar morrer. Agora é a hora de falar, bom, eu já decidi o que eu não quero mais e eu estou encerrando esses ciclos. É o luto. E esse período é um período que a gente sente uma vontade de estar mais recolhida, né? A gente sente aquela necessidade de ficar mais quieta, às vezes tem realmente uma sensibilidade, um choro aí que estava contido que vem para fora, uma melancolia, um movimento do corpo de estar expulsando ali o sangue que não foi fertilizado, né? Então, assim, é um momento de deixar partir realmente. E não é fácil, não é uma coisa fácil de lidar. Os encerramentos de ciclo, até de novo, por conta da nossa cultura e da forma como a gente foi criado, a morte é vista como uma coisa muito triste, né? Os encerramentos são vistos como derrota. Nossa, eu terminei um relacionamento, não deu certo, é uma derrota, mais um que não deu certo. E na verdade a gente deveria entender que cada experiência, cada período, cada ciclo, como a nossa experiência aqui, ele é temporário. Então eu fui demitida do emprego, ou eu pedi a conta porque eu não aguentava mais aquela situação. Sensacional! Eu aprendi muito ali, encerrei esse ciclo, agora eu vou viver o meu luto, vou deixar isso morrer de fato e vou seguir para uma nova etapa.
Então a menstruação, ela traz esse aprendizado da morte, de conviver com a morte, com os encerramentos. E pede um recolhimento. Claro que no dia a dia da vida da mulher moderna é muito difícil passar o período menstrual recolhida, como se fazia antigamente, numa tenda vermelha, trocando experiências com outras mulheres. A gente hoje não consegue fazer isso, mas a gente pode tomar um banho um pouquinho mais demorado, só um dia. A gente pode fazer um chá antes de dormir e ficar ali refletindo um pouco numa leitura. A gente pode rever a nossa vida e falar, nossa, olha, passei por um período de encerramentos, caramba, superei, né? Tô me abrindo para o novo. Então aceite também esse movimento de que nada é eterno. Né? A gente vive como se não fosse morrer, isso não é uma realidade. A gente precisa sim encarar os ciclos de vida e morte e vida que acontecem na humanidade para que a gente possa também encerrar os nossos ciclos com mais facilidade. Então chegamos aqui no meio do caminho, né? Passamos pela TPM, que é o momento da avaliação interna, um momento de autoconhecimento muito profundo de não, eu não tenho algumas coisas que não cabem mais em mim agora, e aí eu abro mão dessas coisas. Passamos pela menstruação, que é o eu entrego, né? Eu entrego junto com esse sangue, ou com essa emoção, ou com esse período, eu entrego de fato o que eu preciso entregar. E agora a gente vai entrar na fase da pré-ovulação, né? O que é a pré-ovulação? A pré-ovulação, ela traz muito forte o arquétipo da donzela. É aquela deusa que ela vem com tudo para experimentar o novo, né? O que eu tenho que experimentar na pré-ovulação? O que é a pré-ovulação? É aquela vontade de conhecer, a adolescente, né? É o período da adolescência. Eu quero conhecer, eu quero experimentar, o sexo ele é mais divertido, tudo é uma novidade, eu quero fazer coisas novas, eu quero me vestir de uma forma mais relaxada, eu quero curtir mais, eu quero ver gente. Trouxe aqui como deusa Ártemis, né? Que é uma deusa extremamente independente, extremamente decidida e que ela realmente vai para o mundo, né? Ela se joga no mundo. Então esse período da pré-ovulação é um período que você também vai estar muito propícia a criar coisas, a ter ideias. Talvez nem todas as ideias você vai levar para frente e vai colocar para o mundo, mas você vai estar num período assim, né? De querer falar assim, nossa, como que eu posso contribuir? O que mais é possível? Esse período é um período muito bacana, como eu falei, para criar projetos, para começar a pensar em gravidez, para começar a pensar num trabalho novo, numa nova forma de entregar sua missão para o mundo, para começar um relacionamento ou para pensar de que forma eu quero me relacionar daqui para frente, né? E falando de autoconhecimento, é um período excelente para entender assim quem eu me tornei e quais novas experiências eu quero viver agora, né? Quais experiências que eu estou buscando para o mundo. Então assim, você vê que cada fase ela traz um processo interno muito profundo. E como a gente vive no automático, a gente não olha para isso. Olha que fase incrível, né? A fase do criar, do experienciar. Então, vamos trabalhar nessa fase com essa energia de expansão, né? De se colocar para o mundo. E aí a gente entra na ovulação de fato, que é o período mais maternal do mês da mulher, independente dela ter filhos de 4 patas, filhos projetos, ou dela cuidar de todo mundo. Enfim, é um período sim muito bacana para quem quer engravidar, claro, o período da ovulação é o ápice, mas também é o ápice de você colocar os seus projetos no mundo, né? Trouxe aqui deusa Hestia, que é a deusa do lar. É um momento excelente para você cuidar da família, dos amigos, receber as pessoas. É um momento em que o sexo você está mais preocupado em dar prazer ao parceiro do que receber. Então é um sexo também muito profundo. Quer dizer, é uma fase que pode ser explorada de uma maneira muito bonita, né? É o maternar no sentido de não só de ter filhos, mas no sentido do cuidar dos outros e de se cuidar, de se nutrir. Eu não tenho filhos, eu optei por não ter filhos. O que você nutre nesse período? É a sua profissão, é o seu trabalho, são os seus ideais, é o seu amor próprio? Então, se você começar a acolher essa coisa desses períodos menstruais e períodos energéticos da mulher, você já vai estar um passo à frente de se conhecer e se entender, ou de conhecer e entender melhor as mulheres. Porque é um ciclo que se repete mensalmente.
né? E junto com isso vem toda essa carga que eu falei social, de tá, mas então você não pode estar de TPM, você não pode expressar a sua sexualidade, você não pode expressar a sua tristeza no luto da menstruação, você não pode expressar a sua vontade de experienciar o novo na pré-ovulação, você fica cuidando dos outros no período da ovulação de fato, porque você está muito fértil e aí as pessoas vão abusar da sua boa vontade. Então, assim, é uma série de crenças limitantes que a gente vem digerindo, né? E quando a gente assume esse poder, entende esses e os nossos outros ciclos internos, as pessoas se assustam, a gente se assusta. A gente não tem a noção e fala, caramba, como é que eu vou lidar com todo esse poder? E na maioria dos casos, falo de novo por experiência dos meus atendimentos, as pessoas que vêm até mim, elas apagam esse poder, elas não querem, elas falam, não, eu não quero acessar isso é assustador. Quando eu acesso o meu poder pessoal, quando eu estou cuidando da minha autoestima, da minha autoconfiança, primeiro que eu entendo que isso é um trabalho constante, né? Não tem fim. Tô com a autoestima boa, então ok, eu não preciso mais olhar para isso. Não, gente, é que nem tomar banho, é manutenção, você tem que fazer diariamente. Só que quando eu pego esse poder para mim, eu fico assustada e no começo eu não vou saber lidar. E no começo sim, você pode ferir algumas pessoas com as suas ações e palavras, você vai magoar outras que não estão acostumadas com esse processo, você pode fazer coisas que você fala, poxa, eu poderia ter feito isso de uma outra forma, de uma forma mais leve. Só que não há uma outra forma de passar pelo processo de autoconhecimento e de recuperar o poder pessoal sem experimentar. Porque como a gente abriu mão de tudo isso, a gente inutilizou tudo isso dentro da gente, a gente não sabe lidar. E para eu aprender a lidar, eu preciso começar a colocar isso para fora. Uma outra coisa muito importante que eu quero falar antes de encerrar esse vídeo, esse vídeo não fala o mínimo necessário, né? Ele não vai a fundo nessas questões, até por questão de tempo, mas eu gostaria que você pesquisasse, explorasse sobre isso, e eu vou deixar aqui os meus contatos também, no final do vídeo, para quem quiser conversar mais sobre esse tema, que é extremamente rico, né? Uma outra coisa que a gente precisa aprender também enquanto mulher, e que está muito ligada com o nosso poder pessoal, é trabalhar a nossa sombra. Por muito tempo, eu sofri com essas questões que a gente está conversando aqui, tanto que eu desenvolvi uma endometriose, né? Por conta de massacrar todo esse meu lado feminino, a minha intuição, a minha missão, as minhas verdades. E também a sombra, né? O que é a sombra? A sombra é aquele lado que a gente não quer mostrar pra ninguém, não quer admitir que a gente tem. A gente, de novo, socialmente falando, a gente foi criada para ser boazinha, né? Seja boazinha e as pessoas vão gostar de você. Seja boazinha e as coisas vão dar certo na sua vida. Existe uma diferença muito grande entre ter empatia e compaixão pelo próximo e ser boazinha ou bonzinho. É uma diferença absurda, apesar de não parecer, tá? Quando eu tenho empatia e compaixão, eu compreendo a dor do outro, eu sei me colocar no lugar dele, mas eu também conheço os meus limites e eu não fico me ferindo o tempo todo para me adequar à expectativa do outro e para conseguir amor, atenção e nutrir as minhas carências. Quando eu estou sendo boazinha, eu vou me ferir, me massacrar, isso vai gerar inclusive raiva e mágoa pelo outro, porque eu estou abrindo mão das minhas verdades para me adequar, e isso não gera uma energia boa para ninguém, nem para você nem para o outro, tá? E falo de novo por experiência própria, eu sofri já grandes transformações na minha vida e venho passando por processos de transformação, desde que lá atrás, há 20 anos, eu olhei para minha vida e falei, eu não quero mais viver desse jeito. Eu preciso mudar a minha energia, eu preciso me libertar, eu preciso encontrar a minha essência, a minha alma. E são aí 20 anos de estudo, 20 anos de busca e 20 anos de entender quem eu sou e hoje, felizmente, levando isso para outras pessoas, né? Compartilhando todo esse conhecimento e esse aprendizado que ainda está acontecendo e que vai permanecer, levando isso para outras pessoas. Então, quando a gente fala de sombra,
do nosso lado escuro, que a gente não quer olhar para ele, a luz só se manifesta quando há sombra. Então eu não posso negar a minha sombra, eu tenho que abraçar a minha sombra e falar, ok, vamos juntos. Eu não vou te deixar dominar todas as situações da minha vida, mas quando necessário eu trago você para fora para você me dar força, me dar poder, né? E é ali que eu aprendo a me posicionar para o mundo. E quando eu me posiciono energeticamente para o mundo de uma forma clara, de uma forma que eu estou vibrando a minha essência, acabou o conflito, né? Eu vou ter desafios? Vou, vários, sempre. Mas eu não tenho mais um conflito interno. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, o universo entende isso e as coisas começam a vir de forma mais leve, mais gostosa. Os desafios são encarados de um outro jeito. Você passa mais rápido pelos desafios porque você já entende qual é a lição, você entende qual força que você tem que trazer para lidar com isso e você começa a lidar com as suas situações e sai da inércia, da paralisia, tá? Uau, muita coisa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a se entender um pouco e começar a olhar para esses seus limites. Quero dizer que é uma honra participar do Conacer, eu fiquei muito feliz com esse convite. E de coração estou aberta para conversar com você sobre essas questões do sagrado feminino, do sagrado masculino, sobre como a gente pode recuperar o nosso poder pessoal de uma forma saudável e fazer com que isso traga crescimento na nossa vida e na vida das pessoas que convivem com a gente. Gratidão imensa pela oportunidade. Vou deixar os meus contatos aqui e vamos continuar batendo papo sobre isso e vamos sim buscar a nossa essência e viver de acordo com a nossa alma, porque é essa única verdade que vai conseguir libertar de fato você para o caminho da felicidade e da realização. Beijos de luz para todo mundo e até breve.